paz do Senhor permaneça sobre sua vida, que nós possamos seguir ao Senhor até o fim. Está disposto a isso? São perguntas que nós precisamos responder nessa noite. Que nós possamos seguir ao Senhor até o fim. Amém? Nossa caminhada, muitas vezes, ela precisa de um tempo para meditarmos, refletirmos, recebemos a instrução do Senhor, como vamos receber aqui nessa noite, amém? Está pronto para receber a palavra do Senhor sobre sua vida? Está pronto para, ao receber a palavra do Senhor, obedecê-la? É algo que o Espírito Santo nessa noite te chama para que você ouça a voz do Senhor, mas também que obedeça, amém? Quero, antes de iniciar a nossa reflexão dessa noite, convidar e convocar os homens para a nossa conferência de homens fortes. Amém, homens? Está meio fraco. Parece que um negócio aí precisa de mais força. Amém, homens? Amém. Eu quero convidar você a estar aqui na próxima sexta-feira, sábado e no domingo pela manhã, nós estarmos juntos para que nós possamos aqui, neste lugar, recebermos visão de Deus, amém? O que nós queremos nesse tempo é sermos homens fortes, mas homens fortes que têm visão de Deus. De nada adianta nós arrumarmos as nossas fortalezas, arrumarmos as nossas casas e não termos a visão de Deus para nosso caminho, para a nossa vida. Portanto, homens, esteja conosco. Quantos aqui já se inscreveram na nossa conferência de homens? Cadê os homens aqui? Amém? Estamos aqui. Tem alguns homens ainda que ainda não se inscreveram na nossa conferência. Eu quero, nessa noite ainda, se desafie a você estar inscrito em nossa conferência. Se desafie nessa noite para que você possa estar aqui. Não vai dar para vir na sexta, venha no sábado. Não vai dar para vir no sábado, venha pela manhã. Mas não deixe de receber a palavra de Deus para dar direção à sua vida. Amém, homens? Amém. Glórias ao nome do Senhor. Então, que no próximo final de semana nós estaremos aqui, Conferência Homens Fortes, pastor Marco Antônio Joaquim estará conosco. Nós teremos um momento à tarde, no sábado, aqui com o nutricionista, doutor Fernando Guerra. Não falte, esteja conosco, eu tenho certeza que será um diferencial para a sua vida. O que nós queremos nesse tempo é que homens fortes tenham as suas vidas transformadas, amém? Para que possam direcionar suas famílias, para que possam direcionar toda a sua vida debaixo da visão de Deus, amém? Glórias ao nome do Senhor. Então, você ao final aí, você que não se inscreveu, você vai procurar alguém que está com essa camisa aqui, ó, da conferência. Tem alguns homens aí, agentes secretos, que estão com a camisa, homens fortes, e vai estar te indicando aí a forma para você se inscrever. Não falte, não fique de fora deste momento, onde nós estaremos aqui recebendo a palavra do Senhor para termos visão do alto, visão de Deus pelas nossas vidas, amém? João capítulo 4. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Glória a Deus. João capítulo 4, verso 43. João capítulo 4. Verso 43. A cura do filho de um oficial do rei. Tema da mensagem de hoje: uma fé que realiza milagres e salvação. Amém? Amém, igreja? João capítulo 4, versículo 43, diz assim a palavra do Senhor, acompanhe na sua Bíblia. Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Verso 46, Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinham transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum.
quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha, antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando que o seu filho estava vivo. Então perguntou: que hora o seu filho havia se sentido melhor? E informaram: ontem, à 1h a febre o deixou. Com isso o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir para a Judeia, da Judeia para a Galileia. Amém? Feche seus olhos neste lugar, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele direcionamento do Espírito Santo de Deus, àquilo que Ele quer falar à sua vida, à minha vida, neste lugar. Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos louvores aqui cantados, que nós exaltamos o Teu nome, que nós declaramos, ó Deus, que o Senhor tem o nosso coração. Agora, Deus, tenha também a nossa mente. Nós temos a nossa mente voltada para o Senhor, nós temos os nossos ouvidos voltados, atentos à Tua voz. Portanto, permita-nos neste lugar que ouçamos a Tua voz e que possamos, ó Deus, praticar a Tua palavra, para que ela gere transformação em nossa vida. É o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, uma fé que realiza milagres e salvação. A palavra de Deus, logo aqui no início do Evangelho de João, ele está trazendo aqui o Evangelho de Jesus Cristo expandindo. O Evangelho de Jesus Cristo alcançando todas as pessoas. O Evangelho de Jesus Cristo alcançando várias pessoas aqui. Se nós voltarmos aqui rapidamente no capítulo 3, nós vamos ver agora o Evangelho chegando a um mestre judaico da mais alta posição, que é Nicodemos. Chegou o Evangelho para ele. Logo, ainda neste mesmo capítulo 4, nós estamos aqui no final do capítulo 4, mas no início desse capítulo 4, nós temos um encontro de Jesus com uma mulher samaritana, e essa mulher samaritana é transformada pelo poder do Evangelho, que leva o Evangelho até Samaria e faz uma transformação naquela cidade. Portanto, o Evangelho de Jesus Cristo passa agora por vários níveis. O Evangelho de Jesus Cristo agora está caminhando por vários setores. O Evangelho de Jesus Cristo agora está se expandindo. Passa agora por todo o meio religioso, passa agora também por todas aquelas mulheres as mais desprevíveis, passa agora por todas as pessoas mais simples, e agora chega um oficial do rei, a nobreza. E chega o Evangelho do rei, do reino de Deus até essas pessoas. E o Evangelho de Deus chegou aqui nessa noite, amém? O Evangelho do reino de Deus vai continuar sendo pregado, sendo anunciado. Nesta noite chega até o nosso coração. E nós estamos aqui agora recebendo o Evangelho do reino de Deus, para que nós possamos ter transformação em nossa vida. Para que o Evangelho do reino de Deus agora possa tomar agora a nossa vida e fazer agora a transformação que Ele tanto quer para nós. Meus irmãos, nós temos a trajetória de Jesus, muitas pessoas o cercavam. Nós temos, em toda a trajetória, por onde Jesus andava, várias e várias pessoas estavam sempre ao redor de Jesus. Por onde Jesus andava, havia uma multidão. Por onde Jesus andava, havia sempre aglomeração de pessoas. Por onde Jesus passava, ali havia várias pessoas que estavam junto dele. Mas dentro dessa multidão, dentro dessas pessoas que o cercavam, havia várias categorias de pessoas. E eu gosto sempre de destacar isso. Em qual tipo de categoria de pessoas você está se encaixando hoje? Em qual tipo de categoria de pessoas você está ao ouvir essa mensagem de Jesus? Em todos os lugares por onde Jesus passava, havia um tipo de pessoa. A multidão que ali estava desinteressada, ou melhor, interessada em algo.
A multidão, ela sempre estava ali buscando, seja por uma curiosidade, seja por interesse próprio, ver Jesus curar, ver Jesus transformar, levar enfermos até Ele. A multidão está interessada nisso. Ainda um outro tipo de categoria de pessoas que nós temos aqui, temos os discípulos. Aqueles que aprendem aos pés de Jesus. Aqueles que resolveram não somente ouvir a voz dEle, mas ser semelhante a Ele. Amém? Você é discípulo de Jesus? Porque se você é discípulo de Jesus, você resolve, nesse momento, ser agora semelhante ao seu mestre. Discípulos estavam sempre aos pés de Jesus, ao redor de Jesus, aprendendo por 3 anos e meio a ser semelhante a Jesus. É isso que nós queremos nessa noite. Sermos semelhantes a Jesus. Além dessas pessoas, havia um terceiro grupo de pessoas que estava sempre ao redor de Jesus. A oposição, o enfrentamento. Aqueles que estavam ao redor de Jesus para encontrar falhas, para encontrar defeitos, para estar talvez hoje aqui, dentro desta igreja, procurando falhas, procurando defeitos. E eu aqui agora nessa noite, nessa posição agora, que estou agora sendo visualizado por todos vocês, cada um de vocês agora está com o olhar sobre mim agora, e pode haver julgamento da parte de vocês. Que tipo de culto você veio oferecer ao Senhor nessa noite? Todas as pessoas que estão ao redor de Jesus têm um tipo de interesse. Todas as pessoas que estão ao redor de Jesus estão ali por algo. O que foi que trouxe você aqui nessa noite? Essa passagem que nós aqui lemos vai contar uma pessoa que fazia parte de uma nobreza, de uma realeza, mas que fazia parte aqui de uma multidão. Por quê? Porque ele estava interessado em uma única coisa. Qual era o interesse daquele oficial do rei? Qual era o interesse dele? A cura do filho. Ele estava a todo momento ali com a intenção agora de encontrar em Jesus respostas, cura. Todas as pessoas que se aproximam de Jesus precisam se aproximar com fé. Você que se aproxima de Jesus, todas as pessoas, independente delas, qual seja a sua intenção, você precisa se aproximar de Jesus com fé. A palavra de Deus, ela vai dizer em Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, e nós estamos falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? 2 requisitos, então, para aqueles que se aproximam de Jesus. Se você veio aqui nessa noite, eu tenho certeza que você veio se aproximar de Jesus. Eu tenho certeza que você veio se aproximar do Mestre. Eu tenho certeza que você veio aqui para contemplar o Mestre. Se você veio até esse lugar aqui para contemplar Jesus Cristo, para adorá-lo, para cultuá-lo, você veio até esse lugar, você precisa ter fé. E fé, existem 2 pré-requisitos. Primeiro, crer que Ele existe. Você crê que Jesus Cristo existe? Você crê que Jesus Cristo está aqui neste lugar? Fé vai começar a mexer com você nesse sentido. A fé, ela vai começar a mexer com você nesse modo, vai começar a mexer no seu pensamento, vai começar a mexer no seu modo de pensar sobre Deus. Você crê que Deus existe? Existem muitas pessoas que não creem na existência de Deus. Existem muitas pessoas que creem tão somente numa existência natural, de início, fim e acabou. Qual é a sua fé? Onde está a sua fé? Você crê que Deus existe? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Para que nós possamos compreender essa história, essa passagem, nós precisamos primeiro entender o que é fé. A fé que vai realizar um milagre, a fé que realizou um milagre na vida desse oficial do rei, ela precisa passar por alguns pré-requisitos. E essa fé nessa noite está sendo sondada em seu coração. Qual é o tipo de fé que você tem aí dentro? O primeiro ponto é esse: aquele que crê em Deus precisa, para ter essa fé,
precisa crer que Deus existe. E aquele que não dá crédito a Deus, falando agora aqueles que desprezam a Deus, aqueles que acham que tudo isso que nós estamos aqui proclamando há mais de 2000 anos é apenas uma anedota, uma brincadeira, Deus também trata exatamente dessas pessoas. Aqueles que não dão crédito a Deus, fazem de Deus o mentiroso. Como é que Deus vai poder se agradar de pessoas que o chamam de mentiroso? Deus, Ele existe e se revelou no Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele está aqui nessa noite, está aqui contemplando o meu e o seu coração. O que nós podemos esconder deste Deus? O que nós podemos esconder deste Deus que sabe e conhece o meu deitar, o meu levantar, o meu assentar, o meu agir, antes mesmo da palavra sair da minha boca, Ele já conhece. Nada podemos esconder deste Deus. Logo, se não acreditamos que Ele existe, nós estamos fazendo dele um mentiroso. Segundo ponto, crer que Ele existe, primeiro. Segundo, confiar que Ele abençoa todos aqueles que o buscam. Você busca a Deus? Você tem buscado ao Senhor Deus em todo o tempo? Em todo o tempo na sua casa você tem parado os seus momentos que você está ali buscando, tendo uma busca constante pelo Senhor, tendo uma busca incessante por Ele. A partir do momento que eu creio que Deus existe, eu passo a confiar nele, eu passo a me assegurar nele, eu passo a me assegurar que a palavra dele tem promessas para a minha vida. Amém? A palavra de Deus, ela está cheia de promessas para a minha vida, porque Deus, Ele prometeu, a palavra dele promete sobre nossas vidas, uma vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e tenham ela em abundância. Se nós cremos neste ser divino, se nós cremos neste Deus que realiza o sobrenatural, nós precisamos compreender então que todas as palavras de Deus são promessas para as nossas vidas e nós agora recebemos dele como a fidelidade dele sobre nós. Cremos e confiamos que Ele é um Pai que abençoa. Cremos e confiamos que Ele é um Pai que está sempre presente conosco. Cremos e confiamos que Ele é um galardoador. Cremos e confiamos que Deus está sempre a abençoar todos aqueles que buscam a Ele. Números 23, 19 vai dizer o seguinte. Abra sua Bíblia. Números 23, 19. Olha o que diz a palavra do Senhor sobre esse Deus que promete, que fala, que está falando aqui nessa noite. Números 23, 19. Diz assim a palavra do Senhor: Deus não é homem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não vai fazer? Ou tendo Ele falado, não o cumprirá? Este é o Deus em que cremos, amém? Você crê nesse Deus? É difícil para você crer nesse Deus? Existem muitas pessoas que têm dificuldade de crer nesse Deus. Existem muitas pessoas que querem ver este Deus. Existem muitas pessoas que querem ver o sobrenatural de Deus acontecendo. A palavra de Deus hoje para a sua vida é que você precisa ter fé, meu irmão, para crer que Deus é capaz de realizar os milagres dele sobre a sua vida. E mais, o maior milagre, a salvação. E Ele está aqui nessa noite, amém? Então vamos analisar a fé desse oficial do rei. Não tinha compromisso nenhum, não era discípulo de Jesus, estava distante de Jesus. E vamos analisar. A fé desse homem é baseada na graça de Jesus. Versículo 46. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Lembra desse episódio? Agora vamos contextualizar. Este aqui é o segundo milagre que acontecerá nesta cidade de Caná da Galileia. É o segundo sinal, o segundo milagre. E neste milagre agora, está relembrando agora algo que já aconteceu. Um milagre que Jesus Cristo havia feito. E havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum.
Aquele oficial do rei, ele não se baseia nos seus méritos. Aquele oficial do rei, ele não se baseia na sua patente. Aquele oficial do rei, ele resolve se submeter à graça de Cristo. Ele resolve se submeter à graça de Cristo e entender que ele precisa fazer morrer o seu próprio eu. Para que nós possamos nos aproximar de Jesus, Jesus vai trazer algo sobre nossas vidas. É necessário que nós renunciemos o nosso próprio eu, a nossa própria vontade, os nossos próprios desejos. A nossa vida, ela é envolta tão somente em realização pessoal. O mundo a todo momento quer a sua satisfação pessoal, profissional, financeira, patrimonial, sentimental, quer realização. E a palavra de Deus, ela vai dizer que nós precisamos ter a nossa fé neste Deus, baseada agora nessa graça de Jesus. E a graça de Jesus, ela vai pedir para nós o que está descrito em Mateus 16, 24. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Existe um padrão na qual nós precisamos percorrer ao nos aproximarmos desse Jesus. Existe algo que a nossa fé agora vai ser exigida. E da mesma sorte, como este homem, cheio de privilégios, ele era vinculado à casa de Herodes, vivia para atender os interesses de Herodes, homem da realeza, homem da nobreza. Ele tinha todos os recursos disponíveis. Eu acho que nós não conseguimos compreender isso. Ele era um oficial do rei Herodes. Tudo estava bem e à disposição dele. Tudo aquilo que talvez nós estejamos buscando encontrar agora, seja de satisfação, seja de algo agora que nós possamos agora realizar, tudo estava disponível a ele. Este homem, ele não precisava de Jesus, entenda isso. Com tudo aquilo que ele tinha, com tudo aquilo que ele tinha em sua casa, com tudo aquilo que ele era cercado, absolutamente Jesus para ele era apenas um conto de fadas. Uma história boa, interessante, algo novo que havia sido contado. A grande questão, meus irmãos, nessa noite, é que a nobreza, títulos de honra, não dão às pessoas e familiares segurança contra as investidas da doença e da morte. Quando a morte bate à nossa porta, quando a doença bate à nossa porta, nós estamos enfrentando duas últimas semanas aí, de grandes viroses. Enfrentando agora, aquelas viroses agora que adentram em nossa casa, e nós não sabemos o porquê, e nós estamos ali combatendo, e nós estamos ali nos virando. E toma medicação, e vamos agora dando todo o suporte para a nossa casa, nobreza, realeza, tudo aquilo que nós podemos agora comprar, tudo aquilo que o dinheiro pode comprar agora, nada suporta contra a investida de uma doença. O que dizer então da morte? Quando a morte bate à nossa porta, o que é que nós podemos fazer contra ela? Nada, absolutamente nada. Quando ela vem sobre nós, e veio agora, estava agora dentro da casa daquele oficial do rei, e estava agora acometido sobre aquele filho daquele oficial. É bem provável que nós, e já entrando no segundo ponto, quando a doença ela vem, quando a morte ela se avizinha, nós estamos dispostos a fazer sacrifícios. E a fé ela vai impulsionar a fazermos sacrifícios. A fé ela vai nos impulsionar a fazermos sacrifícios. Vem comigo no versículo 47. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele. Era um dia de viagem. Ele foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava à beira da morte. Meu irmão,
Algo que nós estamos agora vendo e sendo relatado. Uma coisa é nós estarmos aqui lendo e vendo, observando, interessante. Nossa, como que situação que ele passou. Outra coisa somos nós passarmos isso na pele. Quando nossos filhos adoecem, quando nós estamos adoecidos, qual é o sacrifício que eu e você estamos dispostos a fazer? Pelos nossos filhos, nós estamos dispostos a fazer tudo. Pelos nossos filhos, nós estamos dispostos a fazer, a entregar o sacrifício que for. Qual é o sacrifício que você está disposto a fazer pela sua vida? Qual é o sacrifício que você está disposto a fazer nessa noite pela sua alma? A sua alma tem valor diante de Deus. Qual o sacrifício que você está disposto a fazer por ela? Todo aquele homem, talvez, aqui no versículo 47, quando ouvi dizer que tinha ouvido Jesus, seu filho estava doente, talvez o médico daquela época tenha olhado para ele: olha, aqui já não tem mais jeito, aqui já não tem mais condições, já fizemos tudo que precisava ser feito, a realidade agora é que ele está morrendo, a realidade agora é que não tem mais jeito. Talvez aquele médico tenha dado todo o diagnóstico totalmente negativo, contrário, distante de que uma nobreza, uma realeza poderia agora suprir, sanar. E nesse momento, talvez, alguém tenha dito para ele: olha, você já ouviu falar no Jesus da Galileia? Aquele que lá em Caná da Galileia, transformou água em vinho. A situação do seu filho agora já está em estado terminal, que eu acho bom você procurar por este Jesus. Nessas horas em que nós estamos mais desesperados, quem é que nós buscamos? A quem o nosso coração recorre? No momento de desespero, onde é que nós colocamos o nosso coração? Quem nós estamos dispostos a fazer? Qual é o sacrifício? É uma fé agora que está impulsionando aquele oficial a fazer alguma coisa. Você vai ter que fazer algo. A ordem natural das coisas está sendo invertida. O filho está morrendo antes dos pais. A ordem natural é que os pais morram primeiro do que os filhos. A ordem natural está sendo invertida. E agora você vai fazer o quê? Ele resolve ir até Jesus. O único lugar na qual eu e você, precisamos estar buscando, sempre em que estamos nos piores momentos da nossa vida. Talvez o nosso coração resolva ficar desesperado. É normal, é natural. Mas o primeiro lugar na qual nós temos que sempre recorrer e buscar precisa ser Jesus Cristo. Aquele que pode resolver todos os problemas, aquele que pode resolver todas as situações. E muitas vezes o nosso coração, mesmo ouvindo falar desse Jesus, mesmo ouvindo falar dele, talvez o nosso coração sabe até que esse Jesus pode curar, talvez ele possa curar mesmo. Eu vou lá, porque eu estou disposto agora a fazer isso por amor ao meu filho. E ele sai daquele lugar, e ele caminha por um dia inteiro de viagem, e chega até Caná da Galileia, para se encontrar com Jesus. E ele chega até aquele lugar, mas ele quer uma cura à sua maneira. Ele quer uma cura do seu jeito, da sua forma. Assim é conosco também. Muitas vezes, em uma situação de difícil lidar, nós passamos por isso. Nós queremos que Jesus nos responda segundo a nossa própria vontade, o nosso próprio jeito. Nós queremos que Jesus faça segundo a nossa maneira, aquilo que nós estamos aqui tendo colocado em mente. Talvez o que estava na mente daquele oficial era que Jesus era mais um milagreiro, mais um curandeiro. E o curandeiro, ele precisa chegar até o paciente, colocar a mão sobre ele, fazer alguns passes. Talvez, é por isso que ele chega até Jesus e fala: vem comigo, vai comigo até a minha casa, para que você possa curar o meu filho.
A mente daquele oficial ainda estava fechada para o poder ilimitado que há no nome de Jesus. E o poder que há ilimitado no nome de Jesus vai se revelar para a sua vida nessa noite. Jesus tem todo o poder agora para dissipar as trevas que há dentro da sua mente, as trevas que há dentro de sua casa. Jesus tem todo esse poder e autoridade no céu e na terra. Nós muitas vezes queremos resolver do nosso jeito, do nosso padrão, do nosso modo. Nós queremos limitar o poder do nosso mestre. Mas Deus não se limita. Jesus não se limita a tempo nem espaço. Terceiro ponto. Essa fé deste homem requer humildade. Perceba algo, versículo 48. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, vem antes que meu filho morra. Mais uma vez. Jesus responde: vá, o seu filho vai viver. Amém? Você viu o milagre acontecer? Até agora o milagre não aconteceu, não. Jesus já deu uma palavra e o milagre não foi visível. Não aconteceu. Jesus agora mostra para aquele oficial agora o poder divino dele. O evangelista João, ao narrar essa história, está querendo trazer algo para nós. Jesus é Deus e não se limita a tempo e espaço. Ele tem uma palavra, assim como Deus fez no início de todas as coisas. Assim que ele falou, tudo se fez. Disse: haja luz e houve luz. Da mesma sorte, Jesus nessa noite, apenas uma palavra é suficiente para transformar a sua vida. Uma palavra. Nós estamos muitas vezes limitando o poder de Jesus, querendo que seja no nosso padrão, do nosso jeito. A experiência muitas vezes de um milagre é maravilhosa. Quem já conseguiu presenciar aqui um milagre, ela é maravilhosa. Muitos passam a crer em Deus, muitos passam a confiar em Jesus. Mas uma coisa nós não podemos esconder dele: ele nos conhece, ele conhece o nosso coração. Ele sonda as intenções do nosso coração, ele conhece a nossa natureza caída. Ele sabe e conhece exatamente como nós somos. Presenciar um milagre não garante a eu e você que passemos a conhecê-lo. Não nos garante isso. Nós não temos garantias de que um milagre aconteceu. Maravilha, não. O que Deus quer, o que Jesus quer para mim e para você nessa noite é mais profundo, é mais intenso. É estar encontrando-se com Ele, é estar agora querendo buscá-lo e conhecê-lo mais. Conhecê-lo mais. Porque, meu irmão, Cristo veio realizar nessa terra não somente milagres, mas ser o maior milagre. Ele veio para ser o maior milagre que você pode obter na sua vida. Ele veio para te dar vida eterna. Ele é o próprio milagre. Ele é o próprio milagre. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê. Quando nós estamos falando de crer, nós estamos falando de fé. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Essa é a missão de Deus, essa é a missão de Jesus nessa terra. Ele veio para salvar a sua vida. Ele não veio para realizar mais um milagre para que você tenha satisfação. Ele não veio nessa terra tão somente para que pudesse você ver agora o milagre acontecer, e Jesus realiza milagres. Amém, igreja? Jesus realiza milagres. Só que o maior milagre que Ele quer realizar na minha e na sua vida é salvação eterna. É resgate do pecador. Cristo veio para revelar o amor do Pai por sobre nossas vidas, nos resgatar do poder das trevas e nos dar uma nova vida, uma nova história, uma nova esperança. Esta é uma fé total e completa no Filho de Deus. Uma fé total e completa no Filho de Deus.
É por isso que ele diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós temos fé nesse Jesus, nós cremos nele, sabemos que ele existe, nós precisamos confiar que ele vai nos abençoar, mas a nossa fé precisa ser testada. Aquele homem vai passar por um teste de sua fé. Ele vai passar por um teste de sua fé, versículo 48, se vocês não virem, Jesus olha não só para ele, mas olha também para todos os galileus que ali estão. E diz, olha, se vocês não virem sinais e prodígios, parece que de modo nenhum vocês vão crer. O que nós precisamos entender dessa passagem é que aqui o nível da conversa muda. E será que nós estamos dispostos a termos o nível da conversa mudada? Ah, Jesus é maravilhoso, Jesus faz milagre, maravilha, glória. Mas espera aí, Jesus quer ter um nível de conversa diferente com você nessa noite. Por que você está vindo diante dele nessa noite? Qual é a sua intenção nessa noite? Aqui nesse momento, Jesus olha tanto para o oficial do rei, quanto para todos que estão ali presentes, e olha e fala assim, ei, se vocês não virem milagres, prodígios, sinais, parece que vocês não vão crer, né? Para estarmos diante de Jesus, nós precisamos de fé, mas ela precisa ser uma fé que crê sem ver. A grande questão é que o mundo, para crer neste Deus que aqui estamos anunciando, ele quer ver para crer. Por isso que o nível de conversa, a pergunta de Jesus agora, para aquele oficial e todos aqueles que estão ao redor, ele precisa ser mudada. Vai mudar. Vocês só estão interessados nos milagres que eu posso fazer por você. É para isso que você está aqui? É por isso que vocês vieram? Ei, oficial, você parece que é mais um, né? Jesus, nessa noite, confronta as nossas vidas com a sua palavra. Você está pronto? Você está pronto para ser confrontado com a palavra do Senhor? Você está pronto para ter a sua fé testada? Até onde você está disposto a viver essa fé que você diz que tem nele? Até onde? Jesus, ele vai olhar para todos aqueles homens e para o oficial e falar umas certas verdades. Quem gosta de verdades aqui? Ouve verdades. Eu vi algumas mãos acanhadas, né? Mas você gosta de ouvir mentiras? Você gosta de ouvir mentiras? Ninguém gosta de ouvir mentiras. Você gosta de ouvir falsidades sendo declaradas? Você gosta disso? Não, ninguém gosta das mentiras. Mas a verdade parece também que ninguém quer ouvir. Jesus dessa noite traz para o nosso coração, para aquele homem e para o nosso coração, verdades duras. Você está pronto para ouvir as verdades? Você está pronto para ouvir as verdades de Deus nessa noite? Amém? É porque nós não gostamos de mentiras. Nós queremos um evangelho verdadeiro. Nós não queremos o evangelho maquiado. Nós não queremos o evangelho falsificado. Nós queremos o evangelho genuíno. Jesus vai olhar para os discípulos e vai falar assim para eles: ei, vocês também não querem ir embora? Verdades duras. Você está pronto para ouvir as verdades do rei? Do rei dos reis, daquele que conhece o meu e o seu coração? As verdades de Deus agora vão vir para sobre nossas vidas. Antes de dizer as verdades, deixa eu falar algo com você. Não importa a sua condição social, não importa a aflição que você está passando, por mais que você tenha carisma por esse Cristo, que você goste dele, por mais que você tenha estima no seu coração, você não está isento das verdades, de ouvi-las nessa noite. Você está pronto para ouvir a verdade? Amém? Então bora para a primeira. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre.
É esta palavra que está sendo pregada sobre sua vida. É essa verdade que precisa chegar até o seu coração. Você está pronto para ser confrontado pela palavra de Deus? Você está pronto para receber essa palavra de Deus, a palavra da verdade? Esta palavra agora é que vai fazer a divisão da nossa alma, a divisão entre alma e espírito, que vai até lá dividir isso. Conhece o nosso coração. Você está pronto para essa verdade? Será que nós estamos preparados para ouvir essas verdades? Aquele oficial estava sendo confrontado em sua fé. Será que nós estamos prontos para sermos confrontados pela palavra do Senhor? Será que nós estamos prontos a viver por essa palavra? Esse é um grande desafio daquele que se diz discípulo. Esse é o grande desafio daquele que se diz cristão. Esse é o grande desafio daqueles que diz que tem fé nele. Você está pronto para a verdade que é a palavra de Deus? Como você lida com a palavra de Deus que chega ao seu coração? Verdades. É preciso nós analisarmos como está a nossa vida em relação à palavra de Deus, meu irmão. Porque ela é a verdade de Deus sobre nós. E a verdade de Deus sobre nossa vida vai esmagar as nossas falsidades. A verdade de Deus sobre nossas vidas, ela vai dissipar as nossas incertezas. Ela vai dissipar agora sobre nós aquilo que achamos que é a verdade. Esteja pronto para ser confrontado com a palavra de Deus. Passou pela primeira verdade? Vamos a mais uma? Aquele oficial, ele foi confrontado com uma verdade. Uma segunda verdade. Todos pecaram. Separados estão da glória. Aquele homem, talvez em seu coração, achava que merecia algo. Talvez você está seguindo a Jesus, achando que merece algo. Sabe a verdade do Evangelho sobre nossas vidas nessa noite? É uma coisa só nós merecemos: inferno. Está pronto para essa verdade? Nós queremos ouvir as verdades. Amém, igreja? Nós queremos ouvir a verdade do Evangelho. Todos pecaram. Ninguém é merecedor da graça. É aqui agora que todos nós precisamos olhar para Jesus como única ponte, como único acesso ao Pai. Porque todos pecaram. Verdade da palavra. A verdade da palavra de Deus, Romanos 3, 10 e 12, como diz as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus, todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam, não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Essa verdade, nós não queremos digeri-la. O Evangelho que vem sobre nossas vidas nessa noite, o Evangelho que precisa chegar até o seu coração, ele precisa trazer transformação para a nossa vida. Amém, igreja? Amém. Para trazer transformação para a nossa vida, ele vai esmagar o meu e o seu pecado. Ele não vai deixar absolutamente nada que não presta. Terceira verdade. Você ouviu aquela frase assim? Os humilhados serão? Está errada essa frase. Está errada essa frase. Abra sua Bíblia. Lucas 14, 11. Verdades do Evangelho. Precisam ser ditas. Todo o que se exalta será humilhado. E o que se humilha será exaltado. Não é que todo humilhado será exaltado, não.
não é algo que eu e você precisamos ter pena de alguém. Não é algo porque alguém foi injustiçado. Não. Eu preciso me humilhar diante deste Jesus Cristo. Amém? Você vai ver uma frase agora do oficial do rei, ele se humilhando. Talvez passou batido diante de nós, diante dos nossos olhos. Volta para a palavra, João 4. João 4. Versículo 40. Veio a verdade. Jesus agora anuncia uma verdade. Você está aqui interessado nos milagres. Eu tenho algo maior para você, mas eu não vou te revelar. Aí aquele oficial, ele se humilha. Como é que agora ele vai tratar Jesus agora? Ele chama Jesus de Senhor. Senhor. Para um oficial romano daquela época, meu irmão, chamar alguém desconhecido, judeu, como Senhor, é porque ele reconheceu, ele se humilha da posição que ele está. Sabe qual seria a minha, a sua reação? Jesus olha para nós e fala assim: ei, vocês estão interessados nos meus milagres, é só assim que vocês vão crer, né? Talvez a minha, a sua reação seria assim: quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é? Ela está falando com o oficial do rei? Se coloque no seu lugar. Talvez essa tenha sido a minha, a sua reação, quando você e eu somos confrontados com a verdade. A verdade do Evangelho, ela vem sobre nós e você não pode se ofender com ela. Mas a verdade do Evangelho, ela é ofensiva. É por isso que aquele oficial do rei agora, ele vai se colocar em uma posição de humildade diante desse Jesus. Da mesma sorte nós nessa noite. Você está ouvindo a verdade do Evangelho e você não pode se ofender. Sabe por quê? Porque isso está mexendo com a sua estrutura. Isso mexe com o seu interior. Isso mexe com o seu brio. Ninguém nunca falou assim comigo. Como assim? Que conversa é essa? Não. Senhor. Versículo 40, vem comigo. Verso 40. Vamos, Jesus, ajuda-nos. Senhor, venha antes que meu filho morra. É uma fé que requer humildade. Uma fé que se humilha diante de um Deus. É aquele que reconhece que Ele é o Cristo, Filho de Deus vivo. Quarto ponto, é uma fé que insiste e não se ofende. Eu sei que você já orou muitas vezes para que Jesus Cristo realizasse algo na sua vida. Eu sei que você já pediu a Ele, assim como o oficial aqui está insistindo, se humilhando. Talvez você também já tenha passado por isso. Também você se humilha, você pede a esse Jesus. E quando a resposta não vem, você se ofende. E quando a resposta é diferente daquilo que eu quero, você se ofende. E quando não é do nosso jeito, meu irmão, como você reage a essa verdade do Evangelho? Se o teu Deus que você tanto clama não te responde, como você reage? Nós, cristãos, existe uma frase, eu preciso depois pegar quem é o autor dessa frase. Existe uma frase que diz assim: nós, os cristãos, não somos conhecidos pelas nossas ações, por aquilo que eu posso fazer, por aquilo que eu posso entregar. Nós somos conhecidos pelas nossas reações. Como você reage? Há um Deus que você crê, que Ele abençoa, mas não é o caminho que você quer. Não é a forma como você quer. Aquele oficial do rei queria uma resposta, queria carregar Jesus se fosse preciso, até a casa dele.
Mas Jesus tem sempre um plano diferente para mim e para a sua vida. Jesus tem algo diferente para mim e para você, que não depende do meu e nem do seu jeito de pensar. Não depende do meu e nem do seu jeito de agir. Ele vai agora fazer algo totalmente diferente. Ele vai tão somente dizer uma palavra. Jesus responde, versículo 50, vá e o seu filho vai viver. Vá e o seu filho vai viver. Qual foi a reação daquele homem? Está aí no versículo 50, meu irmão. Vem comigo. João 4 está aí no versículo 50. Qual a reação daquele homem? O homem creu. Não é isso? O homem creu nas palavras de Jesus e partiu. Ele viu o milagre acontecer? Não. Tem muitas vezes que eu e você, nós vamos orar, nós vamos insistir, nós vamos estar esperneando, nós vamos estar guerreando, nós vamos estar em lágrimas com este Deus. E a única coisa que nós precisamos fazer é seguir, crendo que Deus é suficiente para as nossas vidas. Crer que Ele é a nossa herança, crer que de tudo que nós podemos ter nessa vida, preste atenção nisso, de tudo que podemos ter, obter nessa vida, Cristo é mais do que suficiente para nós. Cristãos verdadeiros começam a entender isso. Nós não temos nada dessa vida. O que é que nós temos dessa vida? O que é que nós temos aqui agora, que nós podemos agora segurar com os nossos braços? O que é que nós podemos agora construir nesta terra, em tudo aquilo que Deus já nos deu? Nada. A nossa única suficiência chama-se Jesus Cristo. Aquele homem parte crendo em Jesus, crendo nele, sem ver. Isso é fé verdadeira. Fé verdadeira está sendo revelada diante dos nossos olhos. Ele está vendo aqui, ele está partindo, ele está indo embora, mas como assim? É que ele está indo embora sem ver absolutamente nada? É crer e partir. É crer que Deus é suficiente para estar resolvendo todas as situações. E se Ele disser sim, amém. Se Ele disser não, amém também. Isso é duro para nós. Complicado. Isso nos amassa muitas vezes. Porque o nosso Deus é mais do que suficiente para as nossas vidas. Fé está ligado a crer sem ver o resultado do processo. Porque você crê nas palavras daquele que assegurou isso. Lamentações 3, 25 e 26. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. De que forma? Em silêncio. Sabe o que nós fazemos? A nossa natureza faz? Desespera. Fica procurando algo nessa vida que possa trazer agora uma resposta e não encontra. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. No exato momento que Jesus disse, vai, o teu filho vive, aquele menino recebeu a cura. Amém? Milagres de Deus são assim. Aquele oficial passa a crer não só na cura, mas que Jesus tem poder para curar mesmo à distância. A fé, meu irmão, ela não vai exigir evidências, ela não vai se agarrar em promessas, ela tão somente está fundamentada naquele que garantiu. Se Jesus garantiu para nós que nós haveríamos de ter agora uma vida debaixo da graça dEle, e Ele nos diz, Jesus é claro para nós, no mundo vocês vão ter aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos enfrentar aflições durante toda a trajetória da nossa vida, mas nós não podemos esquecer que fé, assim como está escrito lá em Hebreus 11:1,
é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. Certeza de coisas, convicção de fatos. Isso é fé. Por último, fé que recebe salvação. Amém? Fé que recebe salvação. Versículos 51 e 52, venha comigo. Quando já estava a caminho, seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou, não como uma forma de descrença, tá? Não como aquele que ora a Deus e pede a Deus, e ei Deus, me mostra. Não. A fé, ela vai buscar agora convicções, certezas. Que horas foi? Versículo 52. Então perguntou, a que horas o seu filho havia se sentido melhor? Aí informaram, ontem, era um dia de viagem, ontem, à 1h a fé o deixou. Amém? Boas notícias receberão aqueles que esperam na palavra de Deus. Boas notícias. Haverão de ser dadas, entregues, aqueles que esperam por essa palavra. A palavra de Cristo, ela não opera como um medicamento. A palavra de Cristo não é aquela que precisa de um tempo para atuar, de um tempo para produzir efeito, e talvez cure somente pela espera. Não. A palavra de Deus para mim e para a sua vida nessa noite é dito e feito. A palavra de Deus, ela não volta vazia sobre nossas vidas. Ele faz, Ele fala e as coisas acontecem. É nesse Cristo que você crê? Amém? É nesse Cristo que nós precisamos crer. Para o oficial, além de todo milagre pelo Filho, Ele fez com que aquele milagre, com aquela fé que Ele tinha, alcançasse toda a sua casa. E é exatamente isso que nós queremos para a sua vida nessa noite. Que a fé que você tem neste Cristo alcance toda a sua casa. Amém? A fé que agora vai ser realizada agora, mais do que milagres que possam acontecer, o maior milagre, como eu já disse aqui, o maior milagre que Cristo quer realizar em sua vida e em sua casa, que é a salvação. Versículo 53. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora que Jesus tinha dito a ele, rapaz, seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Ele e toda a sua casa creram. Ele não apenas creu, mas compartilhou essa fé. A sua esposa, aos seus filhos, aos seus servos, todos aqueles agora que ele poderia alcançar com essa fé agora, são alcançados pela fé agora que tomou o seu coração. A fé que está aí neste Cristo Salvador, que alcançou a sua vida, precisa ser compartilhada dentro da sua casa, para que você possa ver a transformação agora da sua casa, do ambiente que você vive. Você precisa fazer com que esta fé alcance todos aqueles que estão ao seu redor. Quando a maravilhosa graça de Jesus alcançar a sua vida, quando a maravilhosa graça de Jesus alcançar a sua vida, e eu tenho certeza que alcançará a sua vida nessa noite. Eu tenho certeza que a maravilhosa graça do Senhor alcançará a sua vida nessa noite. Se ela alcançou a sua vida nessa noite, ela vai alcançar a sua casa também. Você precisa crer nisso. Você precisa crer que toda a sua casa, por intermédio da fé daquele homem, reconhecia que Jesus era o Salvador do mundo. E agora, meu irmão, aquela fé daquele homem alcançou sua casa. Amém? Mas está alcançando o meu e o seu coração hoje. Está alcançando o meu e o seu coração hoje. Aquela fé que aquele homem teve, o suficiente para compartilhar agora por todos os seus entes queridos agora, alcança agora o seu coração.
É a fé de um Jesus que realiza milagres, mas é a fé de um Jesus também que quer realizar o maior milagre de todos os tempos na sua vida: salvação e vida eterna. Ele quer alcançar o seu coração, Ele quer te tornar filho de Deus. Ele quer fazer com que você agora se torne participante dessa graça. Não quer só transformar uma vida, quer transformar a vida de toda a sua família. Quer que você se torne filho de Deus, já não mais para ser escravo do mundo, já não mais para ser escravo das suas vontades, já não mais para ser escravo dos seus desejos, mas para ser agora servo fiel do Deus que faz todas as coisas, e nós nos submetemos à vontade do Pai. Um último versículo para nós encerrarmos. Eu quero convidar também o Ministério do Louvor aqui em cima. Logo depois, João 5, você está em João 4, não é isso? João 5, 24. Abra sua Bíblia. Eu quero encerrar com essa passagem. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade, lhes digo, Jesus falando, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não vai entrar em juízo, mas passou da morte para a vida. Esta é a fé que faz milagres e traz salvação para a sua casa. Somente para aqueles que ouvem a voz de Cristo e creem nele. Se você crê nesta mensagem, nessa noite, você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Amém? Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos agradecer a este Deus que realiza milagres, que aumenta a nossa fé, que aumentou a sua fé nessa noite, que fez você ouvir verdades difíceis de engolir, mas que faz com que você responda a este Deus que tudo faz, que tudo pode e que tudo acontece. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A palavra de Deus, ela foi anunciada, pregada, alcançou nossos corações. Se alcançou o seu coração nessa noite, entregue a sua vida a Jesus. Eu não posso deixar nessa noite de anunciar ao Jesus Cristo que salva o pecador. Você precisa reconhecer isso. Todos pecaram, estamos fora. Você precisa se humilhar diante dele. Se humilhar diante dele para que você possa receber vida eterna. Eu quero convidar você aqui nesta noite, após a canção, se você sentir no seu coração de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, tome essa decisão. Não saia daqui sem tomar essa decisão. A palavra de Deus, o Evangelho chegou ao seu coração. Você precisa responder essa mensagem. Que você possa responder essa mensagem entregando totalmente a Ele, com a fé que há no seu coração, em nome de Jesus. Cristo me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas
meus olhos no autor e consumador da minha fé. Cristo me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio, eu fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio, eu fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Guarda a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Não pelo que vejo, mas pelo que creio, eu fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio, eu fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Que a eternidade seja gravada no seu coração nessa noite. Porque o que nós queremos é passar a eternidade com Ele. Tudo nessa terra é passageiro. O que nós temos nessa terra? Se você não se humilhar diante dEle, se nós não entregarmos nosso coração com inteireza diante dEle, se nós não tivermos a nossa fé agora totalmente nele, nada poderemos nessa vida. Porque não temos nada de nós mesmos. Tudo é por Ele e para Ele. A salvação de Cristo é anunciada nessa noite. Você que entendeu o Evangelho, a mensagem do Evangelho que aqui é anunciada, você tem a oportunidade de recebê-lo. Assim como Jesus, Ele vai fazer com a minha e com a sua vida. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Faremos uma grande festa, porque o grande propósito da nossa vida não é passarmos o nosso tempo aqui, é vivermos aqui pela eternidade que já se inicia aqui. Esse é o nosso propósito. Esse foi o grande propósito que Deus enviou o seu único Filho do céu para essa terra, para resgatar a minha e a sua vida. E é por isso que nessa noite o Evangelho é pregado e continuará sendo anunciado até que Ele venha. Até que Ele venha. Eu quero abençoar a sua vida neste lugar. Eu quero abençoar a sua família. Que Deus esteja guardando o seu coração. Que Deus esteja guardando toda a sua fé seja aumentada nele. Talvez o seu coração esteja desesperançado nesse tempo.
renove as suas forças no Senhor, porque Ele tem cuidado da minha e da sua vida. Ele não se esquece de nenhum de nós. Feche os seus olhos neste lugar, eu quero orar pela sua vida. Pai, obrigado por esta tua mensagem, a tua palavra, que chega primeiro ao meu coração. Faz, Deus, a transformação que o Senhor quer. Faz, Deus, a modificação que o Senhor quer. Pai, muda, transforma, age. A tua mensagem também, ó Deus, alcança o coração dos meus irmãos aqui nessa noite. Transforma, age, abre corações, quebra, Senhor, corações duros. Faz, ó Deus, aqui que haja corações aqui transformados pelo Senhor, corações de carne dado pelo Senhor agora, para que possam receber a semente do Teu Evangelho. Obrigado, Deus, pela oportunidade de anunciarmos o Teu Evangelho. É graça do Senhor. Que esta igreja continue anunciando o Teu Evangelho, Senhor, até que o Senhor venha. Por onde nós estivermos, que nós possamos ser portadores desta Tua mensagem, portadores da Tua semente, andarmos por todos os lugares, lançando a Tua boa semente, Senhor, aos corações aqui, Senhor. A Tua semente também é lançada. Permita, Deus, que Teu Espírito Santo encontre boa terra, bons corações, corações férteis à Tua palavra, e que haja crescimento, transformação, mudança de vida em cada coração. Obrigado pela Tua oportunidade nessa noite, de ouvirmos a Tua voz. Faz, ó Deus, com que cada família aqui, ó Deus, seja abençoada. Abençoa o retorno de cada um aqui, ó Deus, dos seus lares, guardados, protegidos, guiados. Dá sabedoria, Senhor, discernimento, calma, tranquilidade. Há corações enlutados, há corações aqui, ó Deus, talvez angustiados. O Senhor é aquele que guarda as nossas vidas. O Senhor é aquele que cuida dos nossos caminhos. Nós estamos debaixo da sombra do Onipotente e aqui descansamos. Sustenta nossas vidas no decorrer do início de mais uma semana. É mais uma semana que é favor do Senhor sobre nós. Obrigado por tudo que aqui ouvimos. Ajuda-nos a sermos praticantes da Tua palavra. É o que te pedimos. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. E o povo de Deus diz: que Deus abençoe sua vida. Não saia deste lugar sem abraçar o seu irmão. Abrace o seu irmão neste lugar, declare sobre ele a paz de Deus, que a fé do seu irmão seja aumentada, que o Espírito Santo de Deus agora possa nos conduzir em mais uma semana e que possamos viver debaixo da paz dele, em nome de Jesus.